Vocês estão... Boa noite, Melk. Boa noite, Rosana. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir? Boa noite, Belina. Ah, que bom. Então, a Marli aí, a Tânia. Muito bem-vindos, pessoal. Bom aí estarmos juntos mais uma vez para mais um estudo. Hoje faremos uma introdução ao Evangelho de João. Deus esteja nos abençoando. Vamos orar a Deus, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ensine hoje um pouco mais, né? Vou ajeitar aqui um pouquinho. Bom, pessoal, vamos orar, né? Pedir a Deus que nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que nós também possamos lembrar dos nossos irmãos que precisam de restauração, que estão com algum problema de saúde, né? Vamos lembrar desses irmãos, os irmãos que normalmente nós citamos lá na igreja, né? Sempre lembrar, é sempre importante orar pelos enfermos, orar pelo nosso país. Estamos vivendo um momento aí tenso, né? Estamos às vésperas aí do segundo turno. Que Deus esteja dando sabedoria, que Deus esteja trazendo tranquilidade à nossa nação, né? Que Deus esteja nos abençoando. E que Deus esteja nos ensinando essa noite também, né? Vamos orar então. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, porque tu tens cuidado de nós, Senhor, porque a tua graça é maior do que a vida. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos te servir, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos aprender um pouco mais e de podermos também tomar ciência, Senhor, um pouco mais do contexto da tua palavra, Senhor, do contexto histórico, teológico, daquilo que tu nos deste, Senhor, nas Escrituras Sagradas. Seja conosco, Senhor, no aprendizado sobre o Evangelho de João, que tudo concorra, Senhor, para a glória do teu nome, que o teu povo, Senhor, fique cada vez mais, Senhor, desejoso e feliz, Senhor, de poder ler e estudar a tua palavra e compreendê-la, Senhor, de conformidade com a tua iluminação. Abençoa aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, os teus servos que estão em tratamento médico. Ó Deus, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão clamando, Senhor, por restauração. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão desanimadas. Fortalece seus corações, fortalece, Senhor, suas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, pessoal,
Vamos começar aqui, né, o Evangelho de João. E esse Evangelho que é tão importante, né, e que se diferencia tanto, né, dos outros Evangelhos. Existe uma simbologia, né, assim, desde a era medieval, em que colocavam assim 4 criaturas, né, no que diz respeito que simbolizava os evangelhos, né? E aí tinha o homem, né, que representava ali o evangelho de Marcos, né? Na verdade, o evangelho de Marcos, na verdade, era o boi, né? Porque por causa do serviço, né? Apresentando ali Jesus Cristo como servo. O evangelho de Lucas que seria a imagem do homem. O evangelho de Mateus, o cordeiro, né? Porque era a mensagem para os judeus. E o evangelho de João era simbolizado pela águia. E por que o evangelho de João era simbolizado pela águia? Porque a águia é aquela que consegue olhar para o sol, né, sem se perturbar, né, com o brilho do sol, né, simbolizando que o evangelho de João ele mais profundo no que diz respeito à divindade de Cristo, né? A glória do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Né? Então o Evangelho de João, ele de fato é um evangelho muito importante. Né? Normalmente, quando a Bíblia é traduzida, um dos primeiros textos que são traduzidos é o Evangelho de João. Né? Tem essa curiosidade aí, né? Quando, por exemplo, as pessoas lá iam traduzir a Bíblia para uma língua, para um povo, para uma nação que ainda não tinha a Bíblia, né? Então, o primeiro texto que eles disponibilizavam traduzido era o Evangelho de João. E até hoje é interessante, né? Quando a gente vai evangelizar, nós entregamos para as pessoas muitas vezes o Evangelho completo de João, para que ela possa ler, né, e aprender. Então, o Evangelho de João, né? O apóstolo João normalmente é acreditado como o autor do quarto Evangelho. Né? Nós temos aprendido aí, né, que não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, a autoria de muitos livros, né, tem sido questionada e etc. E os estudiosos em torno do Evangelho de João, apesar de não haver muitas controvérsias em cima da autoria, sempre tem alguém que diz que na verdade não foi João ou não foi o apóstolo. Né? Sempre tem alguém, mas na verdade existe pouca controvérsia com respeito à autoria desse Evangelho. Né? O apóstolo João geralmente, ele é acreditado como autor do quarto Evangelho. Em primeiro lugar, o autor tinha que ter sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Nós vemos aí, por exemplo, ele vai citar aqui o capítulo 1, o versículo 14. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco a Bíblia. Capítulo 1, o versículo 14, olha lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Essa frase aqui, né? E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, demonstra que o autor viu o Verbo, né? Teve contato, foi uma testemunha ocular da presença desse Verbo que se fez carne, né? Então, esse Verbo encarnado. Então, João, né, é alguém que, de fato, né, é uma testemunha ocular. Ele também teria uma familiaridade com a Palestina antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, e estaria familiarizado com o modo de vida judaico.
pela forma como ele escreve, os detalhes com que ele conta, né, das cidades onde Jesus Cristo passou e etc. Embora esse evangelho tenha sido escrito depois da destruição de Jerusalém, né, é um texto bem mais recente que os outros evangelhos, a pessoa que escreveu tinha que estar familiarizada com a Jerusalém diante da destruição, né? Então, João também é um candidato aí, junto com outros, né? O apóstolo João se encaixa na descrição. As primeiras tradições ajudam a identificar o autor como João. Por exemplo, Irineu, Irineu foi discípulo do discípulo de João. No caso, Irineu foi discípulo de Policarpo, né? E Policarpo foi discípulo de João. E Irineu, ele diz de fato que João, o apóstolo, escreveu, né? É uma das primeiras fontes existentes a associar a João ao quarto evangelho, né? Então temos escritos antiquíssimos, né, como esse aí, de Irineu, lá dos primeiros séculos da igreja, que foi discípulo de alguém, né, que esteve com o próprio João, né? Irineu foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi um discípulo de João, o apóstolo. Então Irineu, ele viveu aí no século II, né? Aproximadamente, né, entre 130 e 200 depois de Cristo. Um dos pais da igreja primitiva, como eu disse, né, foi discípulo de Policarpo. Policarpo, o período existencial dele foi de 170 a 160 depois de Cristo. Ele foi discípulo de João. Ele foi um discípulo muito jovem, né? Ele testificou com base na autoridade de Policarpo que João escreveu o Evangelho, né, já em idade avançada, durante o tempo em que morou em Éfeso, na Ásia Menor, né? Onde Irineu escreveu foi no texto dele contra as heresias, né? Lá no latim, adversus aereses, né? Então, tem essas referências nesse texto aí, vocês vão encontrar Irineu escrevendo e testificando que de fato foi o apóstolo João que escreveu o quarto evangelho. Depois de Irineu, todos os pais da igreja aceitaram João como o autor do evangelho. O que são os pais da igreja, né? São aquelas pessoas, aqueles líderes e teólogos que vieram logo depois da morte dos apóstolos, tá? Eles foram defensores da fé, né? Por exemplo, Irineu é um pai da igreja, Clemente de Alexandria é um pai da igreja, né? Um dos últimos pais da igreja foi Agostinho, já lá no século IV, né? Então, esses homens que foram levantados por Deus, né? Quando os apóstolos morreram, né? Todos eles, a igreja precisou de liderança que conduzisse o povo teologicamente, que defendesse a fé, né? E essas pessoas foram chamadas aí de pais da igreja, né? Então os escritos dos pais da igreja são chamados de patrística, né? O estudo a respeito dos pais da igreja é chamado de patrística. Então Clemente de Alexandria, ele escreveu que João, ciente dos fatos relatados nos outros evangelhos e sendo movido pelo Espírito Santo, compôs um evangelho espiritual, né? E você pode ver isso também, isso está relatado lá no livro de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele escreveu, né, História Eclesiástica. História Eclesiástica é um livro, né, lá do Eusébio de Cesareia, lá também, acho que não me engano, do IV século, né? E você pode comprar esse livro hoje, né? Um livro antiquíssimo, de um valor histórico maravilhoso, né? Ninguém conhecia Jesus melhor que João, né? Ele caminhou com o Senhor diariamente. Na noite mais sagrada de todas, na noite da ceia, ele reclinou-se em seu peito, né?
Por ocasião da crucificação, ele foi o discípulo que permaneceu nas proximidades do Calvário, tendo também posteriormente entrado no túmulo. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo estava preso na cruz, né? e ele diz para Maria: mulher, eis aí seu filho, né? E filho, eis aí sua mãe. Ele está falando para Maria, né, que João seria filho dela, né? e João seria, e Maria seria mãe de João, né? No sentido de que João teria a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus após a morte do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque o filho mais velho que era responsável, né, pela família, né? E o filho mais velho de Maria era Jesus, né? Mas Jesus estava morrendo, e ele deixa essa responsabilidade nas mãos aí de João, uma vez que os irmãos de Jesus ainda não eram convertidos, né? Haveriam de se converter logo depois. No entanto, é esse mesmo discípulo que, como autor do quarto evangelho, não se envergonha de proclamar a todos que este mesmo Jesus da história, que ele tão bem conhecia, é o próprio Deus. Ele é conhecido aí como João o Amado, né? João e seu irmão Tiago eram pescadores galileus, membros de uma família próspera, pois seu pai Zebedeu tinha servos. Então a gente pode chegar à conclusão de que a família de João era uma família próspera, porque o texto diz que Zebedeu, o pai de João e Tiago, ele tinha servos. Nós temos esse relato lá em Marcos, capítulo 1, versículo 20. João e seu irmão eram veementes e impetuosos, e por isso eles acabaram ganhando o apelido, né, o epíteto de filhos do trovão, né? João, ele participava ali do círculo mais íntimo de Jesus, né? Pedro, Tiago e João, né, eram aqueles três apóstolos que estavam mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, né, Irineu, que eu já me referi, um dos pais da igreja, ele testifica explicitamente que João escreveu o evangelho enquanto morava em Éfeso. Aí as datas, né, são sempre flutuantes aí, né? Aproximadamente aí em 66, entre 66 a 98. Outras pessoas vão colocar um pouco mais próximo de 98, né? Talvez, provavelmente, 66 é um pouco antes da destruição de Jerusalém. Então, provavelmente foi posterior, bem posterior a 66 e antes de 98. Né? Então, levando em conta os escritos que alguns pais da igreja indicam que João estava escrevendo ativamente quando idoso e que tinha conhecimento dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Então, muitos datam o evangelho algum tempo depois da composição dos sinóticos, mas antes de João redigir as epístolas. Então, João escreveu o evangelho primeiro do que ele escreveu a primeira, a segunda e terceira epístola e o livro de Apocalipse. Provavelmente o livro de Apocalipse foi o último a ser escrito. João escreveu seu evangelho, né? Então alguns vão fechar mais ou menos assim, entre 80 e 90, outros vão botar 98, né? Essas datas, mas foi bem para o finalzinho do século I. Tá? João já estava bem idoso, aproximadamente 50 anos depois de haver testemunhado o ministério terreno de Jesus. Então, né, Jesus Cristo morreu ali em torno do ano 30, 33, né? Alguns vão dizer 36, e João escreve o seu evangelho 50 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então aqui tem uma tabelinha, um resumo rápido, né? Quem escreveu o evangelho foi o apóstolo João, né? O que ele escreveu um relato teológico dos atos e ensinamentos de Jesus. Aonde que ele escreveu? Ele escreveu em Éfeso, na Ásia Menor, né?
Quando? Aproximadamente entre 80 e 90 depois de Cristo, talvez 95, 98, a gente não pode afirmar, mas bem para o finalzinho do primeiro século. E por quê? Qual era o propósito? Para inspirar a fé salvadora em Jesus. É curioso, irmãos, as pessoas que fazem essas viagens, né, para conhecer os locais bíblicos, né, e vão na Grécia e conhecem, por exemplo, as cidades lá que o apóstolo Paulo pregou, etc. As pessoas que visitam Éfeso têm uma casa lá em Éfeso que recebe visita constante, que teria sido a casa de Maria, né? Então, alguns vão dizer que Maria teria ido para lá, né? E João ficou com ela lá, né? Até ela morrer, né? E então tem uma casa lá bem pequenininha, né? Mas é muito bonitinha, né? Porque já foi restaurada, coisa e tal, mas que teria sido a casa da mãe de Jesus lá em Éfeso. É estratégico para o pano de fundo de João e o fato de que, segundo a tradição, João conhecia os evangelhos sinóticos, né? Aparentemente ele escreveu o seu evangelho a fim de fornecer uma contribuição singular ao registro da vida do Senhor. Quer dizer, um evangelho espiritual. E em parte para complementar Mateus, Marcos e Lucas. Então, alguns vão dizer que João escreveu o seu evangelho, né, uma vez que ele tinha lá os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nas mãos, né, ele escreve o seu evangelho para complementar com teologia, né, e alguns eventos que não tem registrado nos outros evangelhos, né, para contribuir, né, de maneira complementar aos evangelhos sinóticos. Então, algumas características reforçam esse propósito. Em primeiro lugar, João forneceu grande quantidade de material peculiar não registrado nos outros evangelhos. Então, como eu falei, João ele relata vários eventos que nós não encontramos nos evangelhos sinóticos, né? Muitas vezes ele forneceu informação que ajuda na compreensão de acontecimentos dos outros evangelhos, dos sinóticos, né? Nós aprendemos que sinóticos, né, são aqueles que são escritos sob uma mesma ótica, né? Sob uma mesma perspectiva, de perspectivas semelhantes, né? E João não seria sinótico, né? Porque ele, na verdade, ele escreve um evangelho bastante diferenciado dos três primeiros. Ele não escreve sob o mesmo prisma. Então, o ministério, por exemplo, embora os sinóticos comecem com o ministério de Jesus na Galileia, eles dão a entender que Jesus exerceu um ministério anterior a esse, né? Por exemplo, Mateus 4:12 e Marcos 1:14, nós notamos isso. João oferece uma resposta fornecendo informação sobre o ministério anterior de Jesus na Judéia, né? Você vê isso no capítulo 3 e também no capítulo 4. Na Judéia, no capítulo 3, e em Samaria, no capítulo 4. Porque nos outros evangelhos, embora exista uma menção, você possa pescar ali que talvez Jesus Cristo tenha exercido o ministério anterior à morte de João Batista, isso não fica muito claro. Você tem que deduzir daqueles versículos que eu falei. Mas no Evangelho de João não, fica muito, muito claro, né? Jesus Cristo já está exercendo o ministério dele, João Batista ainda está vivo, né? Em Marcos 6,45, depois de alimentar 5.000, Jesus fez com que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia e se dirigissem a Betsaida. João registra o motivo. As pessoas estavam por aclamar Jesus rei por causa da milagrosa multiplicação do alimento, do pão e do peixe. E dessa maneira ele estava evitando os esforços do povo erroneamente motivado. Então a gente não tem essa informação, né?
nós temos a informação de que Jesus Cristo fez a multiplicação, nós temos a informação de que Jesus Cristo despede os discípulos, né? E ele vai, atravessa o mar. Mas por que o João vai dar essa informação? Porque o povo queria aclamar ele rei naquele momento, e que não era o momento dele. E um terceiro motivo é que João é o evangelho mais teológico de todos, contendo, por exemplo, um denso prólogo teológico, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Nós vemos esse prólogo, né, do versículo 1 ao versículo 18, né? Mais uma vez voltando aqui para a Bíblia, né? Então nós notamos aqui, desde o capítulo 1, versículo 1, né? A gente dá uma esticada nele e vai até, né, o versículo 18, né? Porque, embora ele faça esse versículo 15, ele vai falar sobre João, né, a testemunha a respeito, depois ele dá uma continuidade, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? Então, tem esse prólogo, né, que é um prólogo grande aqui, né, e que é extremamente teológico, né, extremamente teológico, que vai falar de Jesus Cristo como o Verbo encarnado, né. Então, também nós vemos aí uma quantidade maior de material de ensino discursivo do que material narrativo, né? Então, você vê muito discurso de Jesus, discursos longos de Jesus, né? E não vê tanto material narrativo, história, né, sendo contada. A maior quantidade de ensino sobre o Espírito Santo, por exemplo, está lá no capítulo 14, 16 a 17, né? Nós temos também o versículo 26, o capítulo 16, de 7 a 14. Né? Embora João conhecesse os evangelhos sinóticos e tivesse composto o seu evangelho tendo estes em mente, ele não dependeu deles para obter informação. Antes, ao compor o evangelho sobre a inspiração do Espírito Santo, ele usou suas próprias lembranças na qualidade de testemunha ocular. Né? Então, nós vimos assim um evangelho que se destaca mesmo em relação aos outros e se diferencia bastante em relação aos outros evangelhos. O evangelho de João é o único dentre os 4 que contém uma afirmação precisa sobre o propósito do autor. Né? Por que João escreveu? Né? E ele vai declarar lá no capítulo 20, versículos 30 a 31. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então João declara aí qual é o propósito para o qual ele escreveu esse evangelho. Né? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, né? O Messias esperado, que ele é o Filho de Deus, né? E ao crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, as pessoas tenham vida, né? Sejam salvas. Os propósitos primários, portanto, são 2. Ele tem um propósito evangelístico, que é de converter os não crentes, mas também tem um propósito apologético. O que é isso? Explicar e defender a verdade. Apologética é isso, é a defesa da fé. Né? Então ele reforça o propósito evangelístico, né? O fato de que a palavra crer ocorre aproximadamente 100 vezes no Evangelho. Né? No Evangelho, os sinóticos a empregam menos da metade das vezes. Olha só, os 3 evangelhos, os Mateus, Marcos e Lucas, empregam a palavra crer menos de 50 vezes, enquanto que João utiliza essa palavra 100 vezes. João compôs o seu evangelho para fornecer razões para a fé salvadora de seus leitores e, consequentemente, assegurá-los de que receberiam o dom divino da vida eterna. Quer dizer,
pelo Evangelho que João escreveu, as pessoas ao lerem e crerem no que estava escrito, crerem no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, elas teriam de fato vida em seu nome. Então o propósito vimos o propósito evangelístico. O propósito apologético está estreitamente ligado ao propósito evangelístico. João escreveu para convencer os seus leitores da verdadeira identidade de Jesus, isto é, Deus homem encarnado, cuja natureza divina e humana estavam perfeitamente unidas numa única pessoa, que era o profetizado Cristo, o Messias, né? E Salvador do mundo. Então, como nós vemos, né, nesses textos aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41, capítulo 3, né, que é o texto em que Jesus Cristo fala para Nicodemos a respeito, né, da obra do Espírito Santo e também do propósito para o qual ele veio, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho unigênito. Aí João está declarando, né? João está declarando que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E o propósito da vinda do Filho. Ele organizou todo o Evangelho em torno de 8 sinais ou provas que reforçam a verdadeira identidade de Jesus, conduzindo à fé. A primeira metade de sua obra centra-se em torno de 7 sinais milagrosos, né, escolhidos para revelar a pessoa de Cristo e gerar fé. Que eventos são esses? A transformação da água em vinho, a cura do filho de oficial, a cura de um paralítico, a alimentação de uma multidão, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, né? O 8º sinal ela ocorre depois da ressurreição de Jesus Cristo, né? Que é a pesca miraculosa, né? Os apóstolos não estavam conseguindo pescar, ficaram o dia inteiro pescando e não conseguiram pegar nenhum peixe. E o Senhor Jesus Cristo ele ordena que ele lançasse a rede para o lado direito do barco, né? E Pedro obedece e a rede vem cheia, né? A ponto de quase afundar o barco, né? Então aqui nós temos aí os sete sinais. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, Jesus Cristo alimenta os 5.000, né? Então aqui nós vemos que Jesus é o pão da vida. Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade. Jesus é um mestre soberano, né, sobre a natureza. Jesus cura o cego de nascença, lá no capítulo 9, versículo de 1 a 41. Então Jesus é a luz do mundo, né? Jesus ressuscita Lázaro. Então Jesus Cristo tem poder sobre a morte. O próximo sinal, Jesus transforma a água em vinho. Quer dizer, Jesus é a fonte da vida, né? Jesus cura o filho de um oficial, né? Jesus é mestre sobre a distância, né? Que ele cura o servo, né? Aliás, o filho de um oficial, ele cura, ele não chega até a casa do oficial, mas ele cura a distância. Jesus Cristo cura o paralítico próximo ao tanque de Betesda, né? Então, Jesus ele é um mestre, né? Sobre o tempo. Aquele paralítico estava paralítico de nascença 38 anos, né? Então alguém poderia dizer, esse não tem mais jeito, mas em Jesus não há impossíveis, né? Nós temos aí algumas palavras-chave, né, no Evangelho de João, né? Então uma palavra muito importante é justamente esse termo, logos, né? A palavra. No princípio era o verbo, né? Então, voltando aqui à Bíblia,
Então, no princípio era o verbo. Aqui vocês vão notar aqui, ó, verbo. A palavra grega para verbo é logos, tá? Logos, que significa ou o ato de falar, ou significa palavra, né? Proferida, a voz viva, a viva voz, né? Que expressa uma concepção ou ideia, né? Tem vários sentidos, né? Os ditos do próprio Deus, decreto, mandamento, e assim vai, né? Tem um sentido filosófico também importante, tá? Olha só quanto significado, e não acaba, ela continua o significado dessa palavra. Mas se nós, por exemplo, virmos uma outra tradução aqui, deixa eu ver, a Nova Versão Internacional, olha só, no princípio era aquele que é a palavra, né? Então, o logos aqui sendo traduzido por palavra. E na nossa tradução João Ferreira de Almeida, a Revista Atualizada, é traduzido por verbo, né? Mas o termo lá é logos, né? Então, é uma informação aí importante. Deixa eu voltar lá para aquela tradução que tem o dicionário. Muito bem. Então, o verbo é logos, né? E o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Deus, né? Theos. Então, aqui a declaração de que Jesus, o verbo, né? A palavra era o próprio Deus. Muito bem. Então a palavra logos, usada para falar do Criador do universo e até da energia criativa que gerou o universo, né? No Antigo Testamento, o termo logos também pode ser ligado à sabedoria como uma personificação ou atributo de Deus. Veja Provérbios 8. Aí você vai perguntar, mas pastor, o Antigo Testamento não foi escrito em hebraico? Por que logos, né? Aqui está se referindo, obviamente, à tradução do Antigo Testamento para o grego, que nós já aprendemos que é a Septuaginta. Então, quando nós vemos lá o termo palavra, lá em Provérbios 8, lá no grego, a tradução grega se utiliza de logos, né? Então, o termo sabedoria, né, é traduzido ali por logos. Tanto no uso judaico como no uso grego, logos estava associado à ideia de inícios. O mundo teve início com a palavra. João especificamente empregou esse termo para identificar o Filho de Deus como divino. Jesus é a imagem do Deus invisível, como nós vemos lá em Colossenses 1,15, né? E a essência de Deus, como vemos em Hebreus 1,3. Na Trindade, o Filho atua como a revelação de Deus e é Deus na realidade. Ele é de fato Deus. Outra palavra, na verdade uma expressão, né, é nascer de novo, né, Genau anoten, né, literalmente nascer do alto. Jesus falou de um nascimento que era um novo nascimento ou um nascimento celestial, ou ambos, né? É mais provável que Jesus estivesse falando de um nascimento celestial, porque ele escreveu esse nascimento usando uma analogia do vento, vindo de uma fonte celestial desconhecida, né? O vento sopra aonde quer, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, né? Nicodemos claramente entendeu que Jesus estava falando de um segundo nascimento natural. Pode o homem voltar ao ventre materno, né? Voltar ao ventre da mãe e renascer, né? Jesus explicou esse nascimento lá nos versículos 3, de 6 a 8, ao contrastar o nascer da carne com o nascer do espírito. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Por isso vos digo, importa-vos nascer de novo, né? Então, um novo nascimento, uma obra do Espírito Santo, esse vento que sopra onde quer. Outra palavra importante é o eu sou, né? O termo grego é ego eimi, né? Esse termo denota literalmente autoidentidade na autossuficiência. Olha só que coisa
importante, profunda, né? Ao empregar essas duas palavras, Jesus proclama sua pré-existência eterna, né? E sua divindade absoluta. Vocês vão se lembrar, né, quando Jesus Cristo se dirige àqueles homens que estavam na frente dele, né, fariseus, e ele diz assim: antes de Abraão, eu sou. Então, Abraão viveu séculos antes, né, do período que o Senhor Jesus Cristo passou aqui nesse mundo, né, na época de seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Mas ele vai dizer, antes de Abraão, né, que viveu séculos antes, eu sou. Quer dizer, ele já existia, ele já era autoexistente, autossuficiente. Né? Então a profundidade daquele texto é impressionante. Né? Ele é o eterno Deus. Jesus claramente afirma sua divindade ao empregar as palavras eu sou para referir-se à sua própria pessoa. Em Êxodo 3,14, Deus revela sua identidade como eu sou o que sou. Assim Jesus declarou perante os seus juízes que era o sempre existente e autoexistente Deus. Sempre existente e autoexistente. O que isso significa? Sempre existente que ele é eterno, ele sempre existiu. Né? E ele é autoexistente, significa que ele não depende de outro ser para existir. Né? Ele existe pelo seu próprio poder. Né? Eu e você precisamos de Deus para existir. A nossa existência é dependente. Nós não somos autoexistentes, nós dependemos de Deus, né, que nos dá a vida. Mas Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Então ele tem vida em si mesmo. Outra palavra é crer, né? Pistel, né? Literalmente significa depositar confiança em alguém. A verdadeira fé ou a verdadeira crença em Jesus requer que confiemos nele completamente para a salvação. Enquanto Jesus ministrava aqui na terra, muitas pessoas creram em seus poderes miraculosos, mas não depositaram sua confiança no próprio Jesus. Outros estavam dispostos a crer em Jesus apenas como defensor político de Israel. Portanto, temos de crer e confiar no Jesus que nos é apresentado nas Escrituras, o Filho de Deus que humildemente sacrificou a si mesmo para nos livrar da escravidão do pecado. Então, irmãos, ele está falando aqui que é possível você crer em Jesus Cristo de uma maneira que não é uma maneira salvífica. Né? Por exemplo, você pode crer que Jesus Cristo é poderoso, você pode crer que Jesus Cristo faz milagres, né? Por exemplo, quando Jesus Cristo criticou a multidão, né? Vocês vêm a mim porque eu vos dou pão, né? Outro momento, o Senhor Jesus Cristo disse: chamam-me Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Né? Então, pessoas que estavam ali dentro da multidão, que seguiam o Senhor Jesus Cristo o tempo todo, né? Mas estavam ali por interesses, atrás de milagre, atrás do pão. Né? Era uma fé superficial, uma crença superficial. Eles não criam em Jesus Cristo como Salvador, né? Como Filho de Deus, aquele que veio para nos redimir, para nos salvar. Então, de acordo com os propósitos evangelísticos, os propósitos evangelístico e apologético, né? Como nós vimos do Evangelho de João, a mensagem geral do Evangelho se encontra ali, no capítulo 20, versículo 31. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Né? O livro, portanto, centra-se na pessoa e na obra de Jesus. Né? Então não tem como você ler esse Evangelho e não ver ali Jesus como de fato divino. Né? Outro texto que é muito importante, né? Deixa eu mostrar para vocês o texto bíblico aqui novamente. Por exemplo, no capítulo 17, então o Senhor Jesus Cristo ele levanta sua voz, né, ao Pai em oração, e tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse,
Pai, é chegada a hora. Agora, olha essa expressão, irmãos. Glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Né? E aqui, irmãos, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Um ser humano normal, né, comum, não pode fazer esse tipo de oração. Né? Nenhum de nós teve glória antes que existisse o mundo. Apenas Deus teve glória antes que existisse o mundo. Jesus Cristo aqui está declarando, né, que ele teve glória, né, doxa, né, antes que houvesse mundo. Olha só que coisa preciosa, irmãos. É profundo, esse texto é profundo demais. Né? Então, para aprendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? 3 palavras predominantes: sinais, crer e vida. Recebem constante ênfase ao longo do Evangelho para sublinhar o tema da salvação em Cristo, que é primeiramente apresentado no prólogo e repetido ao longo de todo o Evangelho de várias maneiras. Né? E aí você vai ver em vários textos bíblicos. Né? Além disso, João fornece o relato sobre o modo como os homens responderam a Jesus e a salvação oferecida por ele. Em resumo, os enfoques do Evangelho são Jesus como a palavra, quer dizer, o Messias é o Filho de Deus, que traz o dom da salvação para os homens, né? E que aceitam ou rejeitam a oferta de Jesus. João também apresenta certos subtemas. E ele usa assim o dualismo, né? Ele vai falar sobre vida e morte, ele vai falar sobre luz e trevas, sobre o amor e o ódio, sobre aquilo que é vindo do alto, aquilo que é de baixo, né? Para transmitir, ele usa esse dualismo para transmitir informações vitais sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Quer dizer, a necessidade de se crer nele. Esse é sempre o propósito de João. Há também 7 declarações eu sou enfáticas que identificam Jesus como Deus e Messias. Que declarações eu sou são essas? Né? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa! Eu sou o pão da vida, né? João 6,35. Eu sou a luz do mundo, 8,12. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Isso já está me dando até vontade de fazer uma série de pregações nesse eu sou, né? Uma série aí baseada nesses textos aí. E aqui nós temos aí o caráter de Deus, né? Em João. Então, Deus é acessível, Deus é glorioso, Deus é invisível, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é espírito, Deus é verdadeiro, Deus é único Deus e Deus se ira. Né? Então, fechando aqui, né, os nossos slides, né, sem dúvida, o Evangelho de João é uma proclamação da divindade de Jesus Cristo. João revela a natureza de Jesus em sua primeira frase. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Enquanto o Evangelho de Marcos enfatiza Jesus como Filho do Homem, a mensagem de João é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Notavelmente, Jesus se afirma como Deus em 7 declarações enfáticas, né? Então nós vemos aí esses textos aqui
né? João 6,35, né? 8,12. Então essas declarações, né, de Jesus como Deus são assim retumbantes, né? É impressionante a força que esse evangelho tem para declarar de fato o Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, é isso, né? Encerramos aí essa introdução ao Evangelho de João, né? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Hoje eu passei Hoje eu, hoje eu passei os slides, né, dos evangelhos anteriores, né, para os irmãos. Aqueles que não receberam, depois me mandam uma mensagem pelo WhatsApp que eu passo para vocês. E aí eu já passo também esse evangelho de João. Tá bom? Rosana. Vamos ver quando que a gente faz essa série de pregações aí, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer sim, tá? Não sei se ainda esse ano, mas a gente vai fazer, né? Então, irmãos, que Deus os abençoe. E eu estou sempre aberto às perguntas, tá? Se os irmãos tiverem alguma dúvida durante a semana, me manda pergunta pelo WhatsApp, tá bom? E que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos orar encerrando, né? Que Deus esteja nos fortalecendo, né? Que Deus esteja aplicando nos nossos corações esse ensino, né? Que que sejamos cada vez mais ávidos a ler a palavra de Deus. Lembrando, né? Que sábado nós temos o culto da reforma, tá? Que vai ser na a igreja presbiteriana de Vila Jardim, tá? Vai ser às 19h30, tá? Então, os irmãos compareçam lá, vamos adorar a Deus e celebrar a reforma protestante. E aqueles que desejarem, né, tiverem interessados, na igreja do Tingui, pela manhã, nós teremos uma palestra com o pastor André Monteiro sobre mídia e a evangelização e o crescimento da igreja, né? Então ele vai falar sobre transmissão de culto, essas coisas, né? Coisas mais técnicas aí, que às vezes algumas pessoas podem estar interessadas, né? Então agora no dia 29 também, na igreja do Tingui, só que pela manhã, né? Às 9 horas da manhã, se não me engano. Ok? Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar. Perdão. Mais uma informação. Domingo, o culto, teremos apenas o culto. Teremos eleição, certo? Então, a nossa rotina de domingo é a mesma do primeiro turno. Nós não teremos a escola bíblica dominical. Teremos apenas o culto às 10 horas, tá? E Deus nos abençoe. Pai Celestial, nós louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos o precioso nome, porque, ó Deus, nós aprendemos aqui, Senhor, um pouco mais da sua majestade, da sua glória, da glória do teu Santo Filho Jesus Cristo, que é Deus contigo, ó Pai. Ó Deus, nós queremos te bendizer, porque o teu Santo Filho Jesus Cristo, Todo-Poderoso, veio a esse mundo, assumiu a natureza humana, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e morreu numa cruz para nos substituir, para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que nós tenhamos firmado, Senhor, em nossos corações esse ensino, Senhor. Que nós tenhamos firmado, Senhor, em nossos corações e fortalecida a nossa fé no teu Santo Filho Jesus Cristo como Filho, como teu Santo Filho, como Cristo, o Messias esperado. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso. Proteja, Senhor, os teus servos, proteja os teus filhos, Senhor,
e que nós possamos, Senhor, exercer a nossa cidadania no próximo domingo com sabedoria. Proteja o nosso país, proteja o nosso Estado. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus os fortaleça. Tenham uma boa noite e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Boa noite.